Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre um jogador que pediu para sair. Vamos falar também sobre... Lembra do Fernando Praz, campeão do último título nacional do Vasco em 2011, a Copa do Brasil? Ele deu uma entrevista para o Benjamin Beck e olha que ele mostrou quanto era desorganizado a associação. Vamos falar também mais de um executivo agora internacional especulado. E vamos falar também, tentar dar um ponto nessa polêmica da entrevista de ontem do Pedrinho, que tem muita gente ainda chorando. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite pra todo mundo! E dia 13 e 14 de abril a bola rola, e como rola em São Januário, Vasco e Grêmio, a estreia do Campeonato Brasileiro e ainda o horário da confirmação da data ser confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol. E antes de mais nada, eu peço que vocês me desculpem se eu estiver gritando, o implante coclear está em manutenção, deve voltar em torno de 15 dias, mas a gente precisa trabalhar, precisa produzir conteúdo, então a gente continua trabalhando sem ouvir a nossa voz. Legal. E novamente um agradecimento à assessoria da associação por esse fato de não estar com implante, já tinha solicitado o credenciamento, que é importante, né? Entrevistar o Pedrinho. E justamente eu não estar com o coclear, eu pedi para ser o primeiro a perguntar, para não, se sem querer, não repetir uma pergunta de um colega. E podia, quando fosse chegar para mim o microfone e eu não ouvir que um colega atrás tivesse perguntado, repetir. Então, por ser mais acessível para mim, eu pedi isso e obrigado aos colegas também que entenderam. E eu pude ser o primeiro a perguntar ontem lá. Bom, e vamos continuar trabalhando, que o Vasco não para. Aliás, o Vasco não pode morrer de qualquer coisa, menos de tédio. Então, o Vasco não para, sempre tem notícias e polêmicas. E o Rossi, né, ele pediu para ser negociado, pediu para sair, já que ele não tem sido muito aproveitado pelo Ramon Dias nessa temporada. E dois clubes estavam interessados no atleta, eram o Goiás e o Santos, ambos vão jogar a Série B desse ano. O Goiás era treinado pelo Zé Ricardo até um pouco tempo atrás, que foi técnico dele no Vasco da primeira passagem de 2019. E ele gosta muito do Rossi, teria pedido a contratação do jogador. Porém, o Zé Ricardo foi demitido do Goiás. E com isso o Santos largou na pole position, pode dizer, para ser mais um reforço do Peixe. O Santos se classificou para a final do Campeonato Paulista e com isso seria uma contratação para visar a Série B do Campeonato Brasileiro. Assim como o Vasco, o Santos também teve várias administrações que não geravam pelo clube, e o Vasco caiu 5 vezes, e o Santos agora caiu pela primeira vez, e eles estão com a missão de retornar o Santos ao lugar que ele nunca deveria sair, assim como o Vasco nunca deveria ter caído. E se ele sair mesmo, boa sorte ao Rossi, porém, eu gostei dele na primeira passagem, mas nessa atual passagem, vamos dizer que a gente vai lembrar do Rossi pela primeira passagem, essa não vai deixar saudade.
Mas foi uma peça fundamental. O último bom jogo dele foi contra o Fluminense no retorno, que ele deu aquele belo drible no Marcelo. O Marcelo deve estar procurando até agora a bola naquela jogada e o cruzamento para o Bruno Prochete, fazia de cabeça um gol que abriu o placar da vitória de 4-2 sobre o Fluminense. E ainda o Vasco procura um substituto para o Marcelo Matos, que foi demitido. Já se falou em Juninho Paulista, já se falou em vários nomes, e o nome, agora que o Artestat Sport teria entrado em contato com o português Ademar Lopes, que atualmente é dirigente do Bordeaux da França. Ele já são uns 3 anos lá, e desde que ele assumiu como um dos dirigentes do Bordeaux, a equipe francesa brigou 2 anos para não cair, tendo sucesso, e no ano passado não teve jeito, caiu para a segunda divisão do Campeonato Francês e atualmente está na 13ª colocação da Série B no Campeonato Francês, 10 pontos atrás do líder. Bom, eu vou falar que conheço o trabalho do Ademar, até porque eu não sei como que é a política de contratação do Bordeaux, se ele teve autonomia de contratar e quanto foi a verba disponibilizada para ele também reforçar a equipe. Então é difícil julgar sem conhecer o trabalho do português, porém ele era um tipo de braço direito do Luiz Campos, hoje que é um dos executivos do Paris Saint-Germain. Vamos aguardar, porque a 77 teria feito uma sondagem, mas ainda não teria feito uma proposta oficial. São vários nomes, mas eu espero que quem venha para esse lugar do Marcelo Matos entre de cabeça no projeto e acerte o alvo quando for contratar, visando o Campeonato Brasileiro, a Série B, cadê a Madeira? E a Copa do Brasil. Que o Vasco faça uma boa campanha na Série A do Brasileiro e na Copa do Brasil. E pode falar em Copa do Brasil, vocês lembram do Fernando Praz, né? É o campeão na carreira, mas o Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011, quase campeão, quase não, só não foi campeão por um erro da arbitragem. E depois ele foi para o Palmeiras, foi campeão brasileiro lá. E ele falou sobre a época de Vasco, o programa do Benjamin Beck. Eu acho que o Benjamin está no SBT, eu não sei se ele... Eu esbarrei com ele um dia no YouTube, mas não sei se ele está somente no YouTube, se ele está num canal de TV aberta. Mas seja como for, ele falou dos tempos de Vasco. Veja. Olha a confusão, gente. Ele diz que o Vasco pagou a ele o que devia, pagou a mais. Ele Fernando Praz, Corjó, está errado, está mais aqui. Eles deram uma conta para pagar essa conta a mais, devolver-se a mais, e mandaram para uma conta errada. Mas tem gente achando que a associação poderia tomar conta do futebol, mas não, olha de organização. E com o time campeão. E para concluir o nosso boa noite, vamos tentar dar um ponto na polêmica do Pedrinho Horta, se bem que
ao longo do ano, o ano está no começo, ainda deve ter muitas polêmicas, ainda esperando pelo Vasco, pelo jeito. Mas ontem, muita gente caiu a ficha de muita gente que a associação não dá pitaco mais no futebol. E tem muita gente chorando que deveria rever o contrato com a 7 e tudo mais. Bom, porque o Pedrinho não falou, ele não pode falar. Se fosse político tal, teria falado. Não teria, porque tem cláusula com confidencialidade, tem que ficar de boca fechada. Isso existe em todas as empresas do mundo. A Coca-Cola, por exemplo, quando alguém trabalha na linha de frente, convive com o segredo dela, essa pessoa tem que assinar um contrato de confidencialidade que, se for demitido, não pode falar, senão toma processo. O Pedrinho deixou claro ontem que, pela instituição, pela pessoa física, ele não pode falar. E até que, eu já vi cada besteira, até torcedor falando de CPI do Vasco. A Coca-Cola, por exemplo, quando lá com o ano 90, o início de 2000, até tentaram fazer uma CPI da Coca-Cola para saber o segredo dela. A única coisa que a empresa americana fez foi ameaçar de pegar as coisas dela, romper os contratos que tem no Brasil e ir embora. Acabou assim. Então, em qualquer empresa existem segredos. Deveria muita coisa que deveria vir à tona, mas, por um lado, a gente tem que pensar que a política do Vasco é tóxica. A gente conhece como eram as eleições do Vasco e a eleição do Vasco não acabava. E quem perdia torcia pelo pior, melhor. Eu acho que foi uma tentativa, inclusive, de se proteger contra essa toxicidade da política do Vasco. E é algo que eu queria, políticos fora do futebol. Agora, tem muita coisa a ser cobrada da sociedade. Tem, inclusive promessas não cumpridas, que teria competitividade, como o último Vasco Flamengo, com a diferença grande em termos financeiros entre os dois times. Isso tem que ser cobrado. Agora, essa parte da 7 se proteger contra a toxicidade da política do Vasco, é isso. Então, é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno. E amanhã teremos também o nosso Boa Noite, com o resumo da sexta-feira do Vasco, a Sexta da Paixão. Até mais. E para concluir o nosso Boa Noite, o nosso craque, o Dimitri Payet, esteve ontem em São Paulo e presenteou a camisa do Vasco para o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e também para o presidente da França, o Macron. Um cara que Vasco é uma instituição internacional e ter um jogador como o Payet, de esfera internacional, agrega muito o Vasco nesse sentido também. Eu até gostaria de ver se a sociedade pensa, pelo menos na pré-temporada do ano que vem, fazer uma discussão pela Europa. Seria bom até para a marca Vasco, nesse sentido de internacionalizar a camisa do Vasco. Lembrando que no passado o Vasco jogava muito na Europa, inclusive foi campeão do torneio de Teresa Herrera, praticamente a Teresa Herrera praticamente não morreu, mas era uma coisa importante, ter esses amistosos contra os times europeus. Mas legal o
o Paé da camisa do Vasco para o presidente do país. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E boa noite com o resumo da sexta-feira do Vasco. E amanhã também tem conteúdo sobre a Fórmula 1. Até mais.